Você é fã ou já assistiu Hunter x Hunter, certamente já ouviu falar sobre a desconstrução do gênero shonen que associam à obra. Mas o que é a desconstrução do gênero shonen? Será que realmente Hunter x Hunter é uma desconstrução? Eu acredito que sim, mas não do gênero shonen. Sim, uma desconstrução do herói. Vamos falar isso mais depois da intro. E aí galera, eu sou o Rafa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Fala Nerd. Hoje nós vamos estar falando sobre Hunter x Hunter e a desconstrução do herói. Como eu disse aí no início, né, provavelmente você já ouviu falar aí sobre a desconstrução do gênero shonen associada a Hunter x Hunter. Eu já discordo dessa afirmação, mas para quem não sabe do que se trataria uma desconstrução do gênero shonen, no caso de Hunter x Hunter, né, seria que ele foge um pouco do clichê, vamos dizer assim. Ele tem algumas abordagens diferentes sobre certas coisas que acontecem na obra. Se você pegasse, assim, por exemplo, um anime mais genérico, vamos dizer assim, mais simples, sem muita profundidade, seria de uma forma. Hunter x Hunter ele já aborda de outra forma. Buscando um pouco ali, para dar um resumo breve do que é uma desconstrução e uma obra de ficção, seria mais ou menos você pegar um clichê ou alguma situação da obra e aplicar situações mais realistas a ela. Como uma pessoa reagiria a ela aqui no mundo real, como uma pessoa real reagiria a essa situação, entendeu? Então, se você pegar Hunter x Hunter, ele até tem mesmo um pouco de realismo em muitas partes, e isso até que pode ser um pouco aplicado, mas eu acho um conceito um pouco errado, porque no caso, eles dizem desconstrução do gênero shonen, sendo que shonen não é um gênero. Shonen é uma faixa etária, é um público-alvo, que no caso são jovens, né, lá no Japão, então no caso é de 12 a 18 anos o público-alvo dessas obras shonens. Desconstrução também é aplicada a muitas outras obras em gerais, né, de anime, mas no caso algumas deixam de ser shonen e deixa para ir para outra, vamos dizer, categoria assim, mas eu já discordo dessa afirmação justamente por shonen não ser um gênero. Então, no caso, vocês podem estar se perguntando o que seria então a desconstrução do herói, que eu acredito que é o que realmente, de fato, Hunter x Hunter desconstrói. Bom, vamos pegar aqui exemplos de algumas obras mais famosas para mim ter uma base para explicar para vocês. Por exemplo, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Boku no Hero, esse tipo de obra. Em Boku no Hero, no caso, eles levam a questão de ser herói num termo muito mais literal, né? As pessoas realmente buscam ser heróis profissionais, algo mais em torno assim do que é uma DC, do que é a Marvel, por sinal, né, o quesito herói, do que em diferentes obras como Naruto, por exemplo, que no caso ele quer se tornar Hokage, né, ele quer se tornar um ninja, mas ele não deixa de ser um herói, porque se ele vê uma pessoa em perigo ele vai salvar, ele até tenta também resgatar vilões, assim como ele tentou com o Nagato, né, embora ele enfrentou o Nagato, não deixou de lutar pelo mal não, né, perdão, contra o mal, no caso como ele tentou salvar o Obito na guerra. Então, no fato, Naruto há um herói dentro dele, embora ele queira ser outra coisa dentro daquele próprio mundo da obra. Diferente se eu fosse usar o exemplo do Midoriya, que eu poderia falar, o Midoriya ele é um herói, mas ele realmente quer se tornar um herói número 1. Então, Boku no Hero já serve num termo mais literal. Então, eu deixaria de lado e aplicar mais uma comparação com essas outras obras, como por exemplo One Piece. O Luffy ele quer ser o rei do piratas, ele quer encontrar o One Piece, mas ele não deixa de ser um herói, né? Ele não deixa de ser, ele salva as pessoas, ele é um personagem que conquista muitos outros em volta dele, até mesmo se pegar o exemplo de Dragon Ball com o Goku, embora em Dragon Ball Super eu achei uma fala muito meio estranha que eles deram com o Goku com o Android 17, onde ele diz que ele não é um herói, ele só não gosta de ver pessoas e animais sofrendo, então ele luta pela Terra e tudo mais, mas o Goku já sacrificou várias vezes pela Terra, então ele é de fato sim um herói. Que é isso, proteger a Terra nunca foi minha intenção, sabia? Eu só cheguei até onde estou para poder enfrentar caras fortes. E dessa vez, é a mesma coisa. Mas eu não posso deixar que animais e pessoas inocentes sejam eliminadas assim. Com base nessa explicação então do que é esse conceito de herói que eu tô querendo dizer dentro dessas obras shonens, né, a gente já faz uma associação com Hunter x Hunter e o que é ali ser um Hunter no mundo de Hunter x Hunter. Eu acho que pode ser qualquer outra coisa menos ser um herói, porque vamos pegar o exemplo do próprio protagonista que é o Gon e dos demais protagonistas que são o Killua, o Kurapika e o Leório ao lado do Gon, né? Então o Gon sempre tá tendo ali o foco principal, mas os outros não deixam de ser protagonistas também. Você pega o objetivo principal de cada um, o Gon ele quer se tornar um Hunter, no caso porque o pai dele deixou ele com a tia dele ainda quando era criança para continuar ali, né, sua jornada como um Hunter. Então ele acredita que deve ser algo muito foda assim para ele estar fazendo isso, né, com o próprio filho. Então ele quer conhecer também o pai dele e a única forma dele encontrar o pai dele é ele se tornando um Hunter.
Não é uma ideia muito legal, né? Mas tudo bem. No caso do Killua, ele tá ali no Exame Hunter quando é apresentado sem um objetivo principal. Ele encontra maiores objetivos após ter uma amizade com o Gon, que ele meio que desperta um pouco lá do criança que ele não teve. Ele veio de uma família de assassinos, treinamentos, assassinatos, suportar tortura e tudo mais. Então ele é ali um mundo totalmente diferente do Gon. E quando ele encontra o Gon, ele encontra uma amizade, ele encontra meio com um propósito, então ele passa a acompanhar o Gon. E se a gente for seguir ali com a lista dos protagonistas com o Kurapika, ele é um caso um pouco mais diferente dos outros dois, né? Ele já é uma pessoa um pouco ali, eu acho 1 ano, 2 anos mais velho, não tenho essa certeza, que quer vingança pelo seu clã ter sido exterminado pela Genin Ryodan. Então, no caso do Kurapika, já é levado até um pouco mais extremo essa questão de que ele realmente não demonstra ser um herói. Embora no arco de Yorkshin ele demonstra ali que ele tem um afeto pelo Killua, pelo Gon, trocando o líder da Genin Ryodan, que estava na mão dele, pela vida de seus amigos, tem essa seguinte frase que ele dá que realmente mostra que ele não se importa muito com as pessoas. 無駄死にすることになるぜ。死は全く怖くない。一番恐れるのは、この怒りがやがて風化してしまわないかということだ。 Então você percebe que apesar dele se importar assim com o Gon, com o Killua, até mesmo com o Leório e aquela mulher da flauta, que eu esqueci o nome que vai aparecer aí na tela, ele em si, em termos gerais, ele não se importaria muito com o heroísmo caso precisasse dele para alguma ação. E o único que tem uma ação mais nobre dentro dos protagonistas é o Leório, que no caso ele pretende salvar vidas se tornando um médico. Ele meio que camufla isso dizendo que ele só quer dinheiro, que o Exame Hunter, né, daria a licença Hunter, sendo um Hunter ele ganharia muito dinheiro, mas o que ele quer na verdade mesmo é por conta de que ele tinha um amigo lá doente, é salvar vidas se tornando um médico. Então é uma ação mais nobre, algo mais próximo ali de um heroísmo, porque ser herói é estar pronto ali para lutar, né? Não tanto contra o mal, quanto também sacrificar a própria vida se for necessário para salvar alguém ou por um bem maior. No caso, se você pegar a Associação Hunter como um todo, eles não têm essa questão dentro deles. Como por exemplo, eu dei o exemplo de Naruto no caso. Você pega o mundo ninja. No mundo ninja aconteceu muita coisa errada, cara. O próprio Konoha é cheio de coisa errada em Konoha. Mas os ninjas, em termos assim, vamos dizer, em questões gerais, muitos ninjas eram bons. Eles realmente lutavam contra o mal, só que cada aldeia ali tinha, vamos dizer, uma própria cultura. Não que você deva aceitar o que eles fazem por conta da cultura deles, mas no caso eles tinham ali, por exemplo, um estilo de formar ninjas diferente, acabou criando coisas muito ruins em torno disso. Mas em caso de Hunter x Hunter, você pega a Associação Hunter, cara, ela permite assassinos entrarem no Exame Hunter, ela permite qualquer tipo de pessoa prestar aquele exame e ganhar a licença Hunter, que pra quem não sabe, você ganhando a licença Hunter, cara, abre um leque de possibilidades, não só como ter acesso a diversas informações, como também você ter uma licença Hunter, cara, você basicamente já vai se dar bem muito na vida no mundo de Hunter x Hunter, principalmente se você se tornar um Hunter cada vez melhor. Isso você adquire também o conhecimento do Nen, que por sinal o Nen ali é um poder muito absurdo e muito bem planejado pelo Togashi. Então eles permitir, por exemplo, a própria família Zodiac, que no caso ali o Killua e o Lumi estavam participando do primeiro Exame Hunter mostrado no anime, já é um motivo que, cara, por que deixar criminosos? Por que você dá tanto poder assim a criminosos? Você percebe no arco da Quimera antes que o Netero ele tem contato com o Zeno, que no caso é o avô do Killua, né? Um dos líderes ali da família Zodiac. Então você percebe assim que o presidente da maior associação da obra, no caso, ele compactua com assassinos. Tudo bem que o Zeno ele chega um momento e fala, a gente não mata por diversão e tudo mais, é só a lado profissional. Mesmo assim é errado. O presidente sendo um presidente devia combater esse tipo de coisa, mas não, eles permitem até mesmo tipo, pessoas como Hisoka participar do Exame Hunter e ganhar essas licenças. Então você já percebe que não tem muito heroísmo dentro de Hunter x Hunter, né? Do próprio questão de ser um Hunter é algo meio que egoísta, são objetivos egoístas por si só, porque cada um busca o seu objetivo, não se importa muito com os outros. O melhor exemplo que a gente pode ter disso, no caso, é se você pegar o arco da Quimera antes, que no caso é o meu arco preferido dos animes, talvez, e cabe um vídeo exclusivo sobre isso. Você pega esse arco, teve todo o desenvolvimento por volta das formigas, no próprio Meruem, que eu acho um baita de um vilão, na própria conversa dele com o Netero, antes dos dois lutarem, ele explica a questão de mundo justo para ele, de que os fortes devem proteger o fraco. Tudo bem que numa visão mais distorcida do próprio vilão, mas o Netero quase compactua com aquela visão. Ele mesmo disse que deveria acabar com aquilo logo, antes que ele sentisse, vamos dizer, um certo afeto assim, pelo vilão e desistisse dessa ideia.
早めにやっちまった方がいい。心がぶれる前に。おうよ。お互い大変だな。Com base nisso, a gente tem a pessoa que lidera toda a associação Hunter ali, que no caso é o presidente Netero, quase meio que sendo mole ali no coração com o vilão. O próprio Netero, por sinal, já tem algumas questões que você pode comentar mais sobre ele, como por exemplo, ele verificou, né, ele recebeu a ligação para resolver essa questão das formigas quimeiras. Se ele, eu não lembro se ele já sabia de fato que as quimeras pertenciam ao continente negro, até porque ele já foi ao continente negro no passado e voltou, isso não foi mostrado de fato no anime, mas a informação foi dada, né? Então, nesse caso, se ele sabia que era uma ameaça muito forte, por que ele não levou Hunters mais fortes para enfrentar as quimeras? Ele tinha um Jing, por exemplo, que é o pai do Gon, que no caso é provavelmente top 5 ali de usuários de Nen no mundo. Além de todo o restante dos Zodíacos, que são os Hunters ali mais fodas dentro da associação, que junto com o Netero tomam algumas decisões que são necessárias. Eu não acredito que, por exemplo, o Periston seria alguém que ele levaria para esse lugar, porque o Periston tá cagando para todo mundo, ele só quer gerar o caos, né? Mas pelo menos ali mais um Jing, mais uns dois, ele poderia ter ali convocado para ir com ele até lá e quem sabe facilitar as coisas. Até porque o próprio Netero decidiu lutar sozinho com o Meruem. Se o Gon não tivesse aquela transformação, ninguém dali deteria Pitou. Até porque os demais tiveram dificuldade pra caramba para deter o Puff e o Yuppie. Que no caso eles não deteram no final, né? Foi justamente por conta do ato do Netero da bomba que acabaram conseguindo ali destruir os dois, dando sua vida ali pelo Meruem e tudo mais. Então ele poderia ter chamado Hunters melhores, mas ele chamou simplesmente uns Hunters que são fortes, mas que comparado às quimeras, cara, tipo, eles tiveram sorte de ter sobrevivido. Se você pegar outro exemplo dentro disso mesmo, quando você pega a luta do Yuppie contra o Knockly e o Shot, eu não sei se eu falei os nomes exatos, né, vai aparecer aí na tela. Os dois, no caso, eles deixam de lado o plano, né, eles deixam de lado a missão para cumprir os seus próprios sentimentos, porque no caso um deles estava caído no chão e pediu para que o outro se vingasse, pois o Yuppie olhou com desprezo a eles.クソ野郎に俺の分もおう任せろ師匠すんません俺たちバカなんです世界より大事なものがあるんです Com isso você percebe que eles deixaram ali a importância de milhares e milhões de vidas para cumprir ali o desejo, vamos dizer, um do outro, né? Para não deixar que seu orgulho fosse ferido no caso. Mas essa questão aqui que eu disse, eu posso usar isso como exemplo, mas ao mesmo tempo eu posso usar a questão da desconstrução dentro de Hunter x Hunter para explicar essa questão. Porque se eu pegar lá no começo que eu expliquei que uma desconstrução seria pegar ali algo ali que está na ficção e aplicar ali condições mais realistas dentro da obra, realmente Hunter x Hunter usa isso muito bem em Chimera Ant, é o maior exemplo disso, mas a questão aqui é que eu acredito que seja mais a desconstrução do herói mesmo. O último exemplo que eu vou dar pra vocês é o nosso próprio protagonista, o Gon. No arco de Yorkshin, ele encontra o líder da Gnen Ryodan e ele diz a seguinte coisa a ele. 一つ聞きたいことがあるんだけど、なぜ自分たちと関わりのない人間を殺せるの? Beleza, Gon, a gente concorda pra caramba, mas no caso de Chimera Ant, depois que Pitou destruiu o Kaito e o Gon buscou vingança, na verdade ele queria que Pitou consertasse o Kaito, mas ela não poderia fazer isso, ele se depara com Pitou curando a Komugi. E como ele tava com tanto ódio, ele não tinha pra onde direcionar esse ódio, então ele acabou a tal ponto de ameaçar a Komugi, que no caso era uma pessoa inocente que o próprio Killua havia percebido. Então, bom, cara, você foi bastante hipócrita nessa questão. 次ゴタゴタ言ったらそいつを殺す. Essa comparação é bem famosa ali por alguns fãs do Hunter x Hunter, né? Alguns defendem o Gon, eu acho que alguns argumentos podem até ser válidos. Mas se você pegar um pouco antes da Pitou ali, atacar o Kaito junto do Gon e do Killua, eles estão enfrentando uma das formigas, né? Várias formigas ali durante o caminho. E o Gon, antes de destruir uma formiga, ele dá a seguinte opção a ela. Acho que ele fala de poupar a vida dela caso ela deixe de matar inocentes. Então praticamente todas as pessoas que ela matou ali,
o Gon iria meio que perdoar, né? Meio que perdoar, assim, essas questões e deixaria ela viver se ela prometesse não matar mais inocentes. Mas daí você pega logo após isso, ele ameaçando a Komugi, que é uma inocente, ele ameaçando a Pitou. Por que ele não pensou da mesma forma com a Pitou? Foi porque agora, nesse momento, a Pitou matou alguém que era muito importante para ele. Isso só mostra que, no caso, o que importa mais para ele é as pessoas ao seu redor e os seus próprios sentimentos. Porque no caso anterior ele não deixou, ele deixaria aquela outra formiga, né, sair daquela situação, não iria punir ela pelo que ela fez, justamente por ele não conhecer quais foram as vítimas. Então é uma questão meio desproporcional, né? Então você percebe, com base nesses todos os exemplos, que nem o nosso próprio protagonista é em si um herói. Então a Associação Hunter como um todo, eles não são heróis, eles são pessoas egoístas, pensam nos próprios ali objetivos, né? Não que isso vai invalidar deles fazerem atos heróicos, como proteger a vida de alguém e tudo mais, mas em um termo assim, como eu já expliquei, tipo Naruto e tudo mais, eles não são meio que heróis mesmo. Você percebe bastante isso, principalmente no arco de Quimera antes. 参ったで済むなら君は助かるよ。その代わり負けた時はもう人間を食べないって約束してもらうけど。 Bom, galera, o que eu tinha pra falar era isso. Espero que eu tenha conseguido expressar bem o que eu queria falar, né? Se vocês ali têm alguma correção de algo que eu disse errado, tem alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Eu quero que vocês comentem também o que vocês acham sobre isso, não só como uma desconstrução do herói, se vocês realmente concordam, como desconstrução também dessa questão de shonen ou de outras obras. Espero que vocês deixem aí os seus comentários aí embaixo, beleza? Não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o like ali para ajudar na divulgação. Compartilhando também você apresenta as demais pessoas. Sugestões de vídeos aí na descrição. Se vocês querem um vídeo mais aprofundado sobre a questão da desconstrução em si, né, dentro de Hunter x Hunter, essa questão do realismo que eu citei, deixa aí na descrição, até mesmo um vídeo exclusivo sobre Quimera antes que eu tô planejando, não só sobre Quimera antes, mas também sobre o Meruem e outras questões de Hunter x Hunter, que é uma das minhas obras favoritas, né? Então tem muita coisa aí pra falar sobre isso, beleza? Eu agradeço a atenção, muito obrigado. Até mais!